Na época, o Maurício teve uma ideia de fazer um sistema para WhatsApp, para automatizar o processo. Aí eu falei, ô Maurício, onde que tu tá pensando em chegar com esse sistema aí? E ele falou assim, cara, eu quero usar ele como um plano B para mim. É um bico. Consegui aí uns 10 clientes aí para pagar uma mensalidade. Para mim já tá bom que já entra um biquinho. Eu falei, cara, você tá maluco, mano. Esse negócio aí você pode colocar no Brasil inteiro. Dá para botar frouxa aí uns 1000 clientes já, de cara. E aí ele ficou me olhando, você acha? Eu falei, claro, cara, isso aí é fantástico, mano. Tu não tem noção do que isso resolve pra gente, né? Eu falei, eu sei o que isso aí resolve porque eu tô aqui sentindo na pele o que é isso, né? Sejam muito bem-vindos ao Decolado, um podcast com histórias reais de negócios reais. Este podcast é uma produção Asas. Eu sou Bruno Cunha, apresentador do programa. Nosso convidado de hoje é o Isaac Campos, diretor comercial da Multipedidos. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a pandemia mudou os hábitos de consumo de todo mundo. E um dos que mais mudou na vida de todos, tanto de consumidores quanto donos de negócio, foi o delivery de comida. Com todo mundo preso em casa, a ida ao restaurante quase entrou em extinção. Os restaurantes precisaram se adaptar a essa nova realidade e foi aí que a Multipedidos se tornou essencial para mais de 3 mil negócios. E a história da empresa é bem inusitada. Em 2018, Maurício Montiel, CEO da Multipedidos, era um professor de programação e criou o primeiro protótipo como um bico, uma renda extra. Um tempo depois, estruturou o negócio com um ex-aluno e um dos seus primeiros clientes, o Isaac Campos. Vamos conhecer então a história do Isaac e de como ele passou de um cliente do produto a um sócio e diretor comercial da empresa. Bom, eu comecei, da minha geração é normal a gente ter começado já bem cedo o trabalho, né? Então eu comecei trabalhando com 12 anos, trabalhei numa fábrica de pipa, foi o meu primeiro emprego lá em São Paulo, porque eu sou paulista lá da Gema mesmo, né, da capital. Ah, legal. Trabalhei numa fábrica de pipa lá, depois saí, fui trabalhar numa locadora e fui indo. Mas meu primeiro emprego efetivo, mesmo CLT, foi num banco, lá na Avenida Paulista. Trabalhei por 3 anos no banco. Depois do banco, trabalhei também numa distribuidora de livros em São Paulo. Aí fazia viagens ali na região de São Paulo. E uns 3 anos, mais ou menos, que eu estava na distribuidora, eu já estava com 20 para 21 anos. A gente resolveu sair de São Paulo. Uhum. Eu tinha acabado de ter uma filha, né? Eu tinha recém-casado, tivemos uma filha. A gente tinha aquela loucura de 6h30 da manhã, a gente levava a filha para a creche. A gente conseguia pegar só 7 horas da noite, porque São Paulo é uma loucura, né? Sim. Então, a gente não tinha vida lá, a gente quase não conseguia passar um tempo de qualidade com ela. E um dia, visitando Joinville pela primeira vez, eu vim para o Sul, no aniversário de um sobrinho, que a minha esposa tem uma irmã que morava aqui. Fez o aniversário de 1 aninho e a gente veio aqui, aproveitamos, conhecemos a cidade e se apaixonamos, né? Nos apaixonamos por Joinville e acabamos ficando por aqui. E aí aqui começou a nossa história de empreendedorismo, porque eu vim para cá para abrir uma empresa com o cunhado da minha esposa. Uhum. Ele é soldador aqui na cidade. E nesse meio tempo aí a gente fez o acordo, não, vamos vir para cá. Largamos tudo lá e viemos para cá. Chegamos aqui na frente só com as rescisões das empresas, no acordo, uma mão na frente e outra atrás, falamos, vamos tocar a ficha. Abrimos a empresa com ele, mas como toda boa e velha sociedade no mercado tradicional não deu certo, nos 2 primeiros meses ali já não deu muito certo, então a gente acabou se separando da sociedade. Aí foi, acho que talvez um dos períodos mais difíceis para mim, assim, mais desesperador, porque eu não conhecia ninguém aqui na cidade. Eu ainda não tinha conhecido ninguém, não tinha feito amizade com ninguém, só conhecia eles dois. Imagina. Eu não sabia nem pegar um ônibus, nem chegar no centro. Não sabia nada. Não conhecia nada aqui. E que ano que era isso? Isso foi em 2003. 2003, por ali. Uhum. E aí, falei, bom, o que a gente vai fazer? Vamos voltar? Não vamos voltar, né? Já deixamos os empregos lá. Minha esposa tinha um emprego muito bom lá também, ela era supervisora da Unibanco Seguros. E falei, não, agora não dá para voltar, não dá para retroceder, vamos para frente, vamos se virar. Tinha sobrado para gente lá R$3 mil, o único dinheiro que tinha sobrado para gente. E aí a gente teve que viver aquele mês ainda com o seguro-desemprego dela. Era o último mês do seguro-desemprego meu e no mês seguinte ia começar o seguro-desemprego dela. Falei, bom, vamos se segurando, né? Dava para pagar aluguel, pelo menos. Vamos ver algum bico para a gente poder fazer. Aqueles 3 mil, cara, ela falou assim, amor, vamos comprar uma moto pra gente, porque todo mundo aqui na cidade usa moto, é muito comum, né? Tem moto para todo lado, é mais econômico, com o carro a gente vai se deslocar, vai ficar mais caro. Pelo menos a gente consegue se deslocar mais fácil, mais rápido para conseguir fazer as coisas. Falei, vamos lá comprar uma moto, então. Aí compramos negociei, todo final de semana até negociei, no sábado, fui buscar no domingo. Naquela época a gente procurava emprego no jornal ainda, né? Comprei o jornal de domingo, uns 3 jornais lá no domingo, vai lá procurar emprego.
E aí eu percebi que tinha muita vaga de motoboy aqui. Falei, meu Deus do céu, quanta vaga de motoboy tem nesse lugar? Falei, eu vou trabalhar de motoboy, já que tem um monte de vaga aí mesmo, né? Eu nunca tinha andado de moto na rua. Nossa. Eu tirei a minha carta em São Paulo. Lá a gente tira dentro do Detran mesmo, no pátio do Detran, então a gente não sai. Nunca tinha andado de moto na rua. Eu falei, cara, eu vou arriscar, já que tem um monte de entrega, de vaga de entrega, eu vou tentar, porque na época o mercado tradicional ali, a galera da fábrica lá tava ganhando 400 e pouco, era o piso, então era muito baixo, né? Sim. Vamos pra moto. Bem loucura, né? Bem loucura. Bem novo, algo novo, assim, do nada. É, totalmente legal. Diferente, assim. E eu com a minha filha com 1 aninho, né? 1 aninho e pouquinho, 1 ano e meio ela tava, falei, não dá pra ficar escolhendo muito, tem que pegar qualquer coisa porque tem que sustentar ela, não importa o que eu vou fazer. E aí a gente eu comecei a procurar no jornal, vi um lá, selecionei uns e resolvi ligar pra um. Aí esse primeiro que eu liguei, o cara falou assim, eu tenho vaga, você pode começar amanhã. Eu já estranhei, né? Falei, pô, domingo, o cara não conversou comigo, não chamou pra minha entrevista, posso começar amanhã, né? Nossa. Aí eu falei assim, tá, mas eu não conheço nada aqui na cidade, mano. Eu nunca nem andei de moto na rua. O que a gente faz? Ele falou, não, eu até prefiro que você seja assim, porque eu vou te moldar do jeito que eu prefiro trabalhar. Eu falei, então tá ótimo. Peguei o guia na época, né? O mapinha lá. Mapa, assim. Vou chegar lá no cara lá. Fui até lá, comecei no outro dia de cedo. Aí ele foi e me colocou uma caixinha na moto, nunca me esqueço. Acho que minha primeira experiência de moto, assim, com a caixa atrás da moto, assim, foi assustador, porque primeiro que eu já não tinha andado de moto na rua. Ainda andar de moto na rua com uma caixa atrás era diferente. A minha primeira entrega foi um pacotinho pequenininho, bem pequenininho assim, mas era um material muito pesado. Que eu coloquei na caixa, deu aquela riada na caixa atrás. Nossa, rebaixou a moto. E aí eu não tinha experiência de nada, né? Eu fui buscar na casa de peças, era uma rampa assim. Eu coloquei a moto na rampa e coloquei no pé central. E depois para tirar essa moto do pé central? Nossa. Não conseguia. Mas foi um custo, mas consegui. Eu lembro até hoje, foi lá no Perini, minha primeira entrega lá. Eu fui dali do Costa Silva até o Perini, em primeirinha, no cantinho da Dona Francisca, devagarzinho, volante tremendo aqui. Fui lá, fiz a entrega. Cara, basicamente, meu início foi ali, né, em Joinville. Eu nunca fui muito conformado de sempre estar trabalhando para os outros, então eu trabalhei, acho que foi uns 5, 6 meses nesse. Aí passei para uma outra teleentrega que era melhor, que todos os motoboy que queria trabalhar naquela teleentrega, que é mais estruturada. Fui para lá, trabalhei 1 ano e saí para abrir minha própria teleentrega. Ah, que massa. Aí começamos... Que legal. Vou começar a empreender. Abri minha própria teleentrega, comecei a arrumar uns clientezinhos, começou a dar certo. Aí já chamei um motoboy para trabalhar comigo, né? Pagar uma comissãozinha para ele e foi indo. Até que eu tive o meu primeiro acidente de moto. Aí quando eu tive meu primeiro acidente de moto, eu já fiquei meio... Foi algo tranquilo, não foi nada muito grave, né? Deu uns inchados na perna, uns cortes aqui, uns cortes ali, mas... Deu para ainda levantar, ainda continuar o trajeto que eu tinha. Aí na segunda vez que eu bati de moto lá no Costa Silva também, aí eu já estava sacudo, já falei, não quero mais isso para mim, chega. Perigoso. Tenho criança pequena, não nasci para isso. Sim, sim. Apesar de que se precisar fazer, eu faço, não tem problema nenhum. Mas eu vou buscar outra coisa. E aí eu comecei a procurar outras fontes. Nessa época, eu fazia entrega durante o dia. E para completar a renda, eu entregava pizza durante a noite, numa pizzaria. E aí eu vi que tinha muito espaço para tocar na noite, né? Músico, né? Aqui na cidade. Aqui. Ah, você é músico? E eu arranho um pouquinho, né? Legal. Eu e minha esposa. A gente arranha um pouquinho lá e minha esposa falou assim, vamos pegar um bico pra gente, vamos fazer aí nos barzinhos à noite. Então vamos. Fomos lá em São Paulo, compramos um equipamento e aí... Também, sem perspectiva nenhuma, a gente nem tinha dinheiro para pagar esse equipamento. A gente comprou no cartão, pegamos emprestado aí no cartão. Falou, agora a gente vai voltar para cá, vamos ter que arrumar a casa para tocar, para poder pagar o instrumento. E ainda tirar mais um troquinho em cima para a gente... Arriscado, mas legal. Só arriscando, né? Só arriscando. Sim. E você toca violão? Eu toco violão. Massa. Toco e canto e minha esposa também. Que legal. Toca e canta. E aí a gente pegou a primeira casa para tocar. Pegamos uma choperia ali. Foi o nosso primeiro evento que a gente fez aqui, né? Do Voz e Violão, nós dois. E aí, dali pra frente, começou a surgir novas casas, né? A gente começou a tocar também em uns barzinhos ali no centro. Pegamos uma pizzaria também que a gente acabou fechando fixo com eles toda semana. Tocamos por 10 meses lá. Bem certinho, as 10 parcelas que precisava pagar, fechou, né? Legal. Então, eu trabalhava na entrega durante o dia e à noite. Domingo, segunda e terça eu entregava pizza à noite. E de quarta a sábado eu tocava na noite. Então, a gente na pauleira direto, tocando direto. E aí fomos, né, juntando dinheirinho aqui, juntando dinheirinho ali. Aí a gente achou tinha um grupinho de
Uma molecadinha ali que vinha sempre nessa pizzaria, quase toda semana eles estavam ali, fez amizade com a gente. Tava lá toda semana com a gente. Eles gostavam do rockzinho e tal, e aí pegamos amizade com eles. E eles tinham... 2 deles eram técnico da época da Visa e da Mastercard. Instalava maquininha de cartão de crédito. E aí, numa brincadeira, eu falei assim, cara, não tá precisando de gente pra trabalhar lá, não? Tô procurando um serviço. Aí numa dessas, vamos colocar um técnico, se tu quiser eu te indico. Falei, pô, pai, eu me indicar lá. E eles me indicaram, comecei a trabalhar, né? Logo em seguida, tem também uma empresa de Florianópolis, fui contratado por telefone, eu nem conhecia a dona nem nada. Mandei por correio meus documentos, voltou. Mais uma loucura também, né? Você entra numa empresa que você não conhece nada, nem tinha ido ver a sede, como funcionava, nem nada. Vamos trabalhar. Recebi o trabalho por correio. E aí eu comecei a atender. Na época eu atendia Joinville, aqui a cidade toda, e fui abrindo outras cidades. Isso para instalar as maquininhas? Instalar a maquininha de cartão de crédito. Legal. Aí acabei assumindo 23 cidades aqui 23? Na região aqui. Cara, pensa num troço puxado. Que rolê, né? Aí eu comecei a trabalhar mesmo, acordava às 6 horas da manhã, já fazia meu roteiro, botava tudo dentro do carro e viagem. Legal. Normalmente dava aí quase uns 500 km por dia. Caramba. Eu usava. Cada 10 dias eu trocava o óleo do carro. Era uma doideira. E trabalhei também por 3 anos nessa empresa. Foi onde deu uma guinada um pouco mais, né? A gente começou a ganhar um pouquinho melhor, né? Deu uma estabilizada melhor. Também um ramo bem diferente de tudo que você tinha feito antes, né? Totalmente diferente, né? Cada passo, cada um eu ia passando uma coisa. Até que veio a outra totalmente diferente. Em 2009... Entrou 2008, mais ou menos teve aquela crise no Brasil, as empresas começaram a fechar tudo. E a Visa e a Master, a nossa empresa era terceirizada deles, né? A Visa e a Master resolveu pagar a metade só das instalações que eles pagavam. Então, abaixou muito, abaixou mais da metade, né? Eu falei, agora não vai compensar mais para mim, porque trabalhar de carro não compensa mais. Tem que trabalhar de moto, tem que ter volume. Minha chefe não queria nenhum técnico dela trabalhando de moto. Aí ela já era uma senhora de idade, já tinha 60 e poucos anos já. Aí ela falou assim, Isaac, eu vou fechar a empresa porque não compensa mais, eu já estou aposentada. Não vou ficar colocando vocês em risco, aí ficar trabalhando, viajando de moto para cima e para baixo para economizar, para mim não vai dar certo. Eu falei, bom, então eu vou ficar com a senhora aí até a senhora fechar a empresa e tranquilo, vou arrumando outra coisa aí para mim por enquanto, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Porque na época eu estava ganhando um pouquinho melhor, porque como eu trabalhava em produção, então eu sempre fui assim, se me desse alguma coisa de produção para fazer, cara, eu pirava. E eu não parava, eu trabalhava de segunda a segunda. Eu era o técnico louco da empresa, né? Era o que mais ganhava, mas eu trabalhava que nem um cachorro, velho. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma olhada no mercado. Eu não tinha especialização em nada, não tinha feito faculdade. Eu falei, caramba, vou ter que arranjar outra coisa. Aí tinha alguns amigos aí que tinham empresas, né? Conversando, sempre curioso, né? Como que é para ter uma outra empresa, né? O que tá pegando no mercado agora, o que vale a pena. Eu sempre fui muito curioso com isso, sempre estava de olho. E até que um amigo meu que tem pizzaria, ele falou assim, pô, Isaac, pizzaria é um ramo bom, cara. Eu abriria uma pizzaria contigo. Eu falei, tu diz, Pois agora, vamos ver então se vai rolar, né? E aí eu acabei abrindo a primeira pizzaria lá em 2009. 18 de novembro de 2009. Também tudo a ver com o que fazia antes, né? Tudo a ver, né? Cada hora você tá numa coisa. Sai do banco, vai pra motoboy, instala a maquininha, trabalha em distribuidora de livros. Bom que aprende bastante coisa diferente, né? Aprende bastante coisa. Legal. Eu nunca tive muito essa frescura, assim, de... Pô, eu sei fazer isso, então eu tenho que procurar alguma coisa nisso, né? A gente tem habilidade aí, então a gente consegue se adaptar, né? O ser humano, ele consegue se adaptar, então eu acredito que eu tenho que usar essa habilidade do ser, né, minha, do ser humano, né? Para poder se diversificando, né? Assim que a gente acaba crescendo. E aí abri a pizzaria em sociedade, junto com esse amigo meu, na época, em 2009. A pizzaria estourou já no primeiro mês, cara, foi um sucesso mesmo. Que legal. A gente abriu no final de novembro, eu lembro que no final de novembro nós abrimos, em 18 de novembro abrimos, né? Dia 30 a gente fechou ali para zerar o mês, né? Já sobrou um lucrozinho ali para mim, para ele também. Eu falei, cara, fantástico, isso aqui, show de bola, vamos lá. Trabalhamos dezembro todo, em janeiro a gente teve um pequeno desentendimento na sociedade, de novo. E aí essa sociedade, de novo, a gente acabou se desfazendo na sociedade. O meu sócio, na época, como ele tinha a pizzaria já há 6 anos, ficou muito carregado para ele, as duas, né? Já não estava conseguindo dar um suporte pra gente. E aí eu comprei a parte dele e assumi a pizzaria sozinho. A pizzaria eu toquei, cara, até o ano passado ainda. Ano passado? Até 2020, em maio de 2020, 30 de maio de 2020 foi a minha entrega da pizzaria. Foram quase 11 anos, né, de pizzaria. Caramba. Tocamos um delivery, né? A gente chegou a ser o delivery mais forte ali da região e deu bastante certo. Até que
a gente teve um problema em 2018. A gente já tinha um problema que era os atendimentos, né? Bendito dos atendimentos do WhatsApp, né? Atendimento do WhatsApp a gente não consegue atender manualmente, né? Então, eu queria excluir o WhatsApp da pizzaria, mas como muita gente migrou para lá, já não dava conta. Então, tinha que ter muito funcionário lá, né? E dali para frente foi onde a gente acabou conhecendo a Multipedidos, né? A Multipedidos, ela entrou aí nesse momento, né? Eu conheci um rapaz, era um amigo meu, que ele tinha um delivery de peixe frito. E ele era amigo do Maurício. O Maurício é o nosso CEO hoje, né? Da Multipedidos. Na época, o Maurício teve uma ideia de fazer um sistema para WhatsApp, para automatizar o processo. E ele acabou colocando um protótipo lá no peixe frito para atender. E um dia, esse amigo meu, conversando comigo, ele falou assim, pois é, coloquei um negócio para atender no WhatsApp ali que é fantástico, tá me resolvendo minha vida. Eu falei, pô, cara, então me apresenta, porque eu tô quase jogando meu WhatsApp lá na rua, lá. Bastante problema lá no WhatsApp. Aí ele me apresentou o Maurício, né? Ele passou lá e aí foi onde começou um pouco da nossa história aí da montagem do sistema para Via Roma, né? E aí fomos expandindo aí para Multipedidos. E nessa época, Multipedidos já tinha nome ou já estava funcionando ou era tudo meio testezão? Então, a Multipedidos ela nasceu da seguinte forma. Quando o Maurício ele veio até a mim, né, para ele apresentar a ideia que ele tinha, o sistema ele ainda não estava formatado para pizzaria. Ele tinha feito um protótipo só para peixe frito, que aí era pratos individuais, né? Algo mais simples. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, que negócio fantástico. Aí eu falei, ô Maurício, onde tu tá pensando em chegar com esse sistema aí? Ele, na época, ele era professor de um curso técnico ali no centro. Esses cursinhos pequenininhos que tem, né? Profissionalizante ali. Legal. E ele já estava 7 anos já como professor lá. E ele falou assim, cara, eu tenho esse sistema aí, eu quero usar ele como um plano B para mim. É um bico. Consegui aí uns 10 clientes aí para pagar uma mensalidade. Para mim já tá bom que já entra um biquinho. Eu falei, cara, você tá maluco, mano. Esse negócio aí você pode colocar no Brasil inteiro. Dá para botar frouxa aí uns 1.000 clientes já, de cara. Pensei alto, na cabeça dele pensei alto, mas de qualquer forma, eu já estava pensando baixo. Porque claro que cabia muito mais, né? E aí ele ficou me olhando, você acha? Eu falei, claro, cara, isso aí é fantástico, mano. Tu não tem noção do que isso resolve pra gente, né? Eu falei, eu sei o que isso aí resolve porque eu tô aqui sentindo na pele o que é isso, né? E aí isso a gente começou a conversar. Ele falou, bom, vamos implantar e vamos ver como que vai dar. E aí ele começou a formatar para a parte de pizza, e aí eu sempre comentava com ele lá o que ia precisando. Na época era tudo muito manual mesmo, tudo quanto é alteração que eu tinha que chamar, ligar para ele fazer por lá, para depois subir no sistema. Bem trabalhoso, mas já me ajudava bastante. E aí depois que ficou pronto, na verdade no caminho, né, enquanto estava montando isso, a gente se encontrava toda semana para conversar, para falar um pouco mais das melhorias. E eu comecei a cutucar eles. Eu falei, cara, você não tá precisando não quer botar um representante para vender isso aí não? Se tu quiser, eu me encarno em fazer. Mais uma outra... eu vou pular já para outra área de novo. Pois é. Já pensando em pular, sempre assim. E aí ele falou, eu nunca pensei, mas dá pra gente pensar, né? E o Maurício, sempre com aquele jeitinho dele, ele é mais tranquilo, assim, né? Eu sou piradão, né? Já que sai fazendo as coisas tudo na hora. Ele já é mais tranquilo, assim, mais pé no chão. Aí toda semana eu cutucava ele. E aí, Maurício, vamos colocar esse negócio pra vender aí, cara? Olha, bicho, eu tenho certeza que eu consigo botar pelo menos uns 1.000 clientes aí pra dentro. E ele ficava, até que em uma semana a gente bateu o martelo lá. Não, vamos fazer. Ele tava tocando tudo sozinho. Na verdade, pode dizer que é tudo sozinho, mas também não tinha quase nada, né? Porque era só o projeto do sistema mesmo, não tinha empresa aberta nem nada, né? Nesse tempo, claro, eu esqueci de falar do Marlon, não posso deixar o Marlon de fora, porque nesse tempo o Marlon estava junto, o Marlon é nosso CTO, né? Então, antes de mim, o Maurício encontrou o Marlon, que o Marlon era um antigo aluno dele nesse curso técnico aí. Que legal. E aí conversaram entre eles e resolveram testar o negócio. Não, vamos fazer junto aí, eu vou te ajudar e tal, e começaram a desenvolver juntos. Então, quando eles chegaram até mim, estavam os dois, né? Aí a gente toda semana se encontrando para poder passar essas melhorias, né, do que precisava, até que a gente bateu o martelo, vamos colocar o Isaac de representante, então tá. Então eu entrei, na verdade, na história como representante, primeiramente, né. A gente começou a fazer as primeiras reuniões de alinhamento para isso, vamos vender e tal. Que ano que foi que começou tudo isso? Isso foi em 2018. Final de 2018. Logo depois do meio do ano ali, né, a gente constituiu mesmo em agosto.
né? Começamos a fazer a venda mesmo, né? Nossa. Um pouquinho antes ali a gente conversando e tal. Mas eu ainda não tava satisfeito. Falei, pô, cara, eu posso me doar mais ainda por essa empresa, né? Vou conversar com os meninos para ver se eles não querem fazer uma parceria. E aí a gente faz uma sociedade tudo junto e aí eu largo isso daqui, cara, e vou me dedicar full time, né? Legal. Já vendo o tamanho que podia chegar a empresa, né? Já vendo lá na frente. Porque a pizzaria, o que acontece? A pizzaria, a gente costuma dizer que ela é uma prisão de porta aberta, né? A gente sempre tem que estar ali, sempre tá na operação, né? E eu não conseguia sair da operação. Imagino, né? E assim, nesses quase 11 anos, eu perdi todos os aniversários de amigos, casamentos de amigos, de família. A gente não pôde participar de nada, porque final de semana é a época que rola nessas coisas. E eu não tinha como sair da operação. Eu já estava de saco cheio disso, cara. Queria sair de qualquer jeito. Então, eu já estava buscando outra coisa para poder sair, né? E quando eu vi essa oportunidade na Multipedidos e onde ela podia chegar, eu falei, cara, essa pode ser uma oportunidade. Então, eu largo isso daqui, vou me dedicar e vou fazer esse negócio virar, porque vai ser o que vai mudar a minha vida. Que legal. E aí, quando a gente bateu o martelo mesmo, Maurício e o Marlon, um dia a gente conversando lá, falou assim, não, vamos fazer então, vamos fazer a sociedade aí, a gente faz em 3 e vamos tocar o terror. E aí eu assumi a parte comercial, né? Assumi a parte comercial, eu falei, não, beleza, deixa comigo. Na primeira pegada que a gente deu, eu comecei, na época eu fazia visitas presenciais, né? Então eu fui, como eu tinha muito amigo de pizzaria aqui, né? Por conta que eu estava na área, fui em todos os meus amigos e todos os meus amigos que eu fui, eu fechei em todos. Que legal. 100% de visita, 100% de... Com certeza todo mundo sentiu a mesma dor que tu sentia, né? Com atendimento. Todo mundo. Então, eu lembro que eu fechei... Acho que foi uns 40, assim, mais ou menos, aí no primeiro mês ali, mais ou menos. E a gente, na época, dava 20 dias para poder entregar o sistema, demorava bastante, porque era tudo muito manual, né? E eu lembro que eu acabei vendendo... A gente vendeu mais do que a gente esperava, né? E aí os meninos não deram conta. A gente teve que parar de vender para eles poderem estruturar todo o processo, para a gente conseguir... Entregamos atrasado um monte na época, né? Período de adaptação, começo, assim... Exatamente. Sempre meio complicado, né? Mas deu certo, porque assim, a esperança que o Maurício tinha de ter 10 clientes, né? Para fazer aquele processo, ele já estava no lucro já, né? Sim. A gente fez em 3, ele já tinha 40. Que então, massa, sim. Estava no lucro já no começo, né? Até a questão de valores também, que a gente estruturou valores na época, que ele pensava em valores mais baixos, né? E eu falei, não, cara, isso a gente pode botar mais caro, porque com certeza isso aí, o lucro que isso aqui vai dar para mim no negócio... Podia ser até muito mais caro, só que vai ser mais difícil vender, mas pode colocar que vai dar certo. Ali na Multipedidos, vocês trabalham com um sistema de assinatura mensal? Trabalhamos com assinatura mensal. Legal. Isso aí também dá uma diferença pro dono do estabelecimento, né? Pensando certeza. em outras plataformas que é percentual por cada venda, eu acho que é um diferencial, né? Acaba sendo muito alto, né? A gente teve um estouro muito grande, porque quando a gente entrou no mercado, na época quase não tinha ainda. Tinha um ou outro, mas era mais difícil de usar, tinha funcionalidades mais complicadas, aí não conseguia agregar no mercado, né? A gente entrou estourando porque, como tinha a minha visão de comerciante dentro, então ficou mais fácil. Então eu falava para os meninos, cara, eu preciso que o cara entre lá e seja assim, assim, assado. Tem que ser rápido, tem que ser prático. Não pode fazer com login e senha, porque senão o cara já fica se amarrando. E eles foram adaptando para ser muito prático mesmo, né? O visual também que eles fizeram ficou muito, muito fácil. E aí acabou que chamou muita atenção, porque quando a gente chegava, o pessoal perguntava, tá, mas qual que é o comissionamento? Não tem comissionamento. Você vai pagar uma mensalidade aí recorrente e acabou. Você pode passar 200 mil aí dentro que é teu. Pô, mas não tem, cara. Tem um aplicativo que cobra tanto? Não, mas a gente não cobra, é só mensalidade. Então, isso acabou ajudando bastante, né? Bastante mesmo, porque aí o pessoal conseguiu vislumbrar lá na frente de até poder tirar clientes de outros aplicativos que cobra percentual e jogar pro nosso, né? Porque ia ser a mesma facilidade para poder receber os pedidos sem ter que ficar pagando comissão, né? Então, acabou sendo um sucesso exatamente por causa disso, né? Deu uma estourada ali. E foi em 2018 que vocês começaram, então agora 2 anos e pouco de empresa? Isso, exatamente. Isso, né? E já tem quantas pessoas, colaboradores total? Colaboradores nós estamos em 30 se eu não me engano é 34. Legal. 32 a 34. A gente começou antes da pandemia, inclusive, a gente cresceu muito rápido, principalmente durante a pandemia, né? Durante a pandemia? Antes da pandemia, olha, a gente não tinha 10 na empresa, eu acho que estávamos em 7, já com os sócios.
E quando começou a pandemia, o que aconteceu? É uma das perguntas que eu ia fazer até. A pandemia para alguns negócios foi muito prejudicial, mas acho que para o de vocês foi meio que essencial para alguns restaurantes sobreviverem, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, a pandemia, infelizmente, assim, foi algo que veio para desgraçar com a vida de muita gente, né? Sim. Mas como a gente estava com o produto certo na hora certa, tem aquele ditado que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço, a gente estava vendendo lenço bem na hora que o pessoal começou a chorar, né? Sim. E, na verdade, foi uma solução que nós trouxemos para o mercado para realmente ajudar, né? Então, não foi algo que a gente está se aproveitando do momento do mercado. Não, a gente realmente trouxe uma solução. Porque, como os restaurantes fecharam, então todos eles migraram para o teleentrega, né? Para o delivery. Inclusive, quem não tinha delivery começou a fazer delivery por causa que só podia fazer delivery. E aí, como que faço agora para atender todo mundo no WhatsApp? Eu não tenho estrutura para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os aplicativos, né? Para poder facilitar esse processo. Então, a gente acabou crescendo demais, né? Nesse período, porque muita gente acabou buscando a gente, né? Para poder fazer esse trabalho. Então, a gente aumentou aí em 2020, nós crescemos 497% a empresa. Caramba. Que legal. Foi uma loucura, assim. Totalmente desestruturada, a gente estava na época ainda, em questão de time comercial, a gente não tinha um CRM de vendas, não tinha SDR, não tinha nada. Era eu na venda, tinha eu e mais 2 meninas na venda, o contato chegava direto nosso no WhatsApp, atende ele mesmo, já faz o cadastro do cara, já bota para rodar. Eu acho que os restaurantes e tudo mais tiveram que se adaptar a essa realidade, e eu acho que também vocês tiveram que se adaptar a esse crescimento absurdo que teve na empresa. Exatamente. Né? Imagina. Foi um período assim muito trabalhoso, mas muito gratificante, né? Era de segunda a segunda na pauleira direto, atendendo, fechando um atrás do outro. Então, a gente está estruturando novamente todo o time de vendas, né? Aí contratamos CRM, telefonia, contratamos SDR, fazer aquela organização mesmo de time de vendas agora. Aqui em Joinville mesmo eu conheço, cara, acho que uns 3 restaurantes que eu já entrei no site e eu vejo o login de vocês lá embaixo. E eu acho o sistema bem legal também. E geralmente mais barato, né? Por conta dessa porcentagem e tudo mais. Aqui em Joinville, por conta da gente ser aqui, né, daqui, e como eu tive muitos amigos aqui, né, de restaurante, acabou sendo o nosso polo principal, né? Hoje a gente atende em todos os estados do Brasil. Que legal. Tu sabe dizer mais ou menos quantos clientes tem em total? Um pouco mais de 3 mil clientes. 3 mil? Ativos. Que legal. Um pouquinho mais dos 10 que estavam pensando no começo. Né? Pouquinha coisa a mais, né? Valeu bastante a pena. O nosso risco, né? Que ambos correram, né? Claro, com certeza. Eu costumo dizer que a nossa sociedade é diferenciada porque a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu ali, porque ele veio apresentar para mim, fizemos uma sociedade, cada um acreditou no outro, apostou e estamos apostando até hoje. E como poucas sociedades que a gente vê por aí, né? Eu passei por algumas que não deu certo. Sim. Hoje a gente nunca teve nenhuma fagulha assim de discussão, qualquer coisa, assim, tudo muito centradinho assim mesmo, bem sincronizado entre a gente, né? Muito legal mesmo. Acabou que deu muito certo. Né? Hoje a gente tem também alguns clientes fora do Brasil, né, que a gente começou a atender, até porque a gente tem um projeto de internacionalização, né? Então a gente tem 2 clientes no Paraguai, temos um nos Estados Unidos, temos em Portugal, na Argentina e tem mais um país, cara, que eu nunca lembro qual que é, mas acho que, se não me engano, é na África. Mas eu nunca lembro o nome dele. Sempre em parte. Mas legal. A gente está aí para fora também, a gente está com essa expectativa de internacionalizar um pouco mais para frente também. Muito legal mesmo. Parabéns para vocês pelo projeto. Eu acho excelente, assim. Eu dei uma estudadinha para vir bem preparado e eu achei muito legal. Além de já ter, né, comprado através do software de vocês. Acho muito legal mesmo. Agora que a gente já conhece a tua jornada de trabalho, dos teus empreendimentos, eu queria saber qual que tu considera a sua maior conquista. A minha maior conquista, eu acho que foi conseguir dar... Eu não gosto dessa palavra porque eu acho que a palavra estabilidade, eu não gosto dela porque ela não existe. Eu acredito que ela não exista. Mas dá para usar ela mais ou menos para as pessoas que estiverem ouvindo entender um pouco, né? Mas foi trazer estabilidade para minha família, né? Através dessa loucura toda que eu construí. Né? Desde os 12 anos lá, passando por um monte de coisa, arriscando um monte de coisa. E eu consegui
chegar hoje e olhar para trás, falei, pô, hoje é muito, muito diferente. Aquilo que meu pai conseguiu entregar para mim, hoje o que eu estou conseguindo entregar para as minhas filhas. Legal. Então, dentro dessa correria toda, chegar aos meus 40 anos ainda com a minha família estruturada, minha esposa, as minhas filhas, e a gente ter a noção do que a gente precisa como família, que a gente também não é só empreender também no mundo empresarial, mas também se dedicar como família, eu me desgastar um pouco também pela minha família, se desgastar com os meus filhos e gerar isso neles, né? Nelas, para mim acho que está sendo uma das maiores conquistas que eu tenho na vida. Que legal, muito bom. E agora, pensando na tua linha de trabalho, que lida diretamente com restaurantes, pedidos online, o que te traz mais alegria? Cara, é quando eu recebo um feedback de um cliente dizendo que a gente mudou a vida deles. Legal. É muito comum isso acontecer, né? Às vezes a gente faz um post patrocinado e um dos nossos clientes comenta lá, cara, foi a melhor coisa que eu fiz no meu delivery, mudou o meu delivery. E eu sei que isso é verdade porque quando eu coloquei em 2018 no meu delivery, cara, eu me apaixonei por aquilo de uma forma que realmente mudou. Ele muda, assim, aquele trabalho todo, aquela dor de cabeça que a gente tinha. Chegava já pensando assim, cara, hoje é sexta-feira, vai dar aquele inferno no WhatsApp, já chegava estressado. Já. Então, 50% dos meus problemas já tinha sido resolvido. Chegava na sexta-feira, se uma atendente faltasse, não tinha problema, porque o sistema dava conta. No sábado também, era bem tranquilo. Então, hoje o que me dá mais alegria é isso, quando um cliente dá um feedback desse, dizendo que, cara, não consigo mais ficar sem hoje o sistema de vocês. Relembrando toda essa trajetória da Multipedidos, na sua opinião, que obstáculos precisaram ser superados? Até então, a gente ainda não teve obstáculos muito latentes, assim. Eu acredito que a gente está hoje nesse momento, né? Que a gente tem alguns obstáculos que é mais por questão de mercado mesmo. Obstáculos de concorrência, de preço, aquela coisa toda, né? Você vinha num mar azul e hoje você está num mar vermelho, né? Então, o nosso obstáculo hoje tá ali, tá com a concorrência em volta e acredito que o que tem que ser feito, que é o que a gente está fazendo, é buscar dar o nosso melhor, né? Apresentar um produto diferenciado, não dá para ficar trabalhando com a concorrência de preço, aquela coisa toda, não adianta ficar brigando com preço, né? Então, hoje a gente tem buscado soluções para a gente poder se destacar de outras formas no mercado, né? Legal, né? O diferencial no produto em si, né? Exatamente, diferencial no produto, diferencial no atendimento. Atendimento, principalmente, hoje, é o que a gente tem mais na mão, inclusive, né? Que é atendimento, então eu sempre busco com o nosso time lá, sempre dar o nosso melhor atendimento possível para o cliente, né? Tiver que aumentar o time de suporte, aumenta o time de suporte, diminui o tempo de atendimento para ser mais preciso para o cliente, porque quanto mais ele se sentir seguro com a gente, né? Pô, deu um problema aqui, eu preciso do pessoal lá, chama, já é atendido, já é resolvido. Sim. Isso aí não tem preço pro cara. Então, a gente tem clientes que a gente sabe que falam, inclusive, pra gente, falam, eu não troco vocês porque quando eu chamo, você já resolve o meu problema. Então, isso a gente vê que o mercado ainda está muito carente, né? Do tal do atendimento, né? Sim, eu acho que isso é uma experiência até que você deve ter tido na pizzaria, né? Tive várias. Atendimento ruim, eu acho que realmente carrega isso por Multipedidos. Né? Exatamente, várias, até porque durante o período que eu estava com a pizzaria, eu tive várias contratações de sistemas, né? Eu testei tudo quanto é coisa, eu gastei horrores de dinheiro aí de contratação de sistema. Então, tive essa experiência também. E agora, para conhecer o Isaac além do diretor comercial, eu queria saber quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer além do trabalho. Bom, eu tô ressignificando minha vida, sabe, Bruno? Porque por muito tempo, eu vim nessa pegada de piração, de trabalhar, que nem louco. Todo mundo que convive um pouco comigo, eles falam, Isaac, você precisa desacelerar, cara? Você não para? E é mais ou menos assim, hoje o celular é uma extensão do meu corpo, né? Eu não desgrudo desse troço, o tempo todo eu tô atendendo, no final de semana eu tô atendendo. Se eu vou tomar banho, eu deixo ele na janela em pezinho, com a tela do WhatsApp aberta para ver se não chama nada urgente. Então, eu sempre fui muito pirado com o trabalho, né? Então, os caras for perguntar para mim, Isaac, qual que é o teu hobby? O que você faz? Cara, eu até então ainda não fazia nada. Hoje eu tenho a consciência que eu tenho realmente que desacelerar. Então, assim, algumas coisas que eu gosto demais na minha vida, né? Que é a música. Eu, por muito tempo, deixei muito de lado ali, né? Mas eu gosto bastante. Eu faço parte de
trabalho social no centro, que é para moradores em situação de rua. Então, lá a gente acaba se reunindo toda semana lá. Esse trabalho social, eu gosto bastante de estar lá, então eu tenho me aprofundado ali mais com o pessoal. Legal. Ali a gente faz, tem uma cozinha comunitária, cada dia um grupo vai lá e serve janta. Então todos os dias tem janta para os moradores de rua, tem corte de cabelo, banho, troca de roupa e tirar também agora um tempo um pouco a mais para aquilo que a gente estava falando, né? Sobre família, filhos, né? Eu vejo a importância de eu estar gastando meus dias também com as minhas filhas, né? De passar alguma coisa para elas. Né? Então é isso que eu tenho buscado aí, deixar um pouco mais de lado, assim, para poder ter esses tempos, assim, mais em família e servindo onde a gente pode servir. Então, para fechar aqui nosso podcast, a pergunta que eu faço para todos os convidados: o que o Isaac de 10 anos de idade pensaria sobre o Isaac atual? Quando eu era pequeno, como eu tinha muito medo de crescer, de pensar, né, em crescer, do que eu seria, porque eu não conseguia ter expectativa do que eu ia ser quando crescer. Até porque, como na minha infância a gente teve uma infância muito difícil, muito sofrida, né? Meu pai, na época, não tinha conhecimento nenhum, então ele nunca me direcionou para, né, do que poderia ser. Ele falava assim, filho, vai estudar e vai passar num concurso público aí, vai, pronto, o resto da vida vai ficar bem, vai estar seguro. Era isso, né? Então, assim, eu sempre tinha medo de crescer. Cara, o que eu vou ser, né? Pô, quando crescer, cara, eu vou ter que casar, com o que eu vou ter que trabalhar, o que eu vou ter que fazer... Então, eu tinha muito medo disso. Eu acho que se com 10 anos eu pudesse me ver hoje, acho que ele falaria, putz, é aquele cara que eu quero ser. Legal. Eu acho que seria isso. É isso então. Muito obrigado, Isaac, por participar desse episódio do Decolada. Foi muito bom conhecer essa jornada tua e a história da Multipedidos. Top demais. A gente que agradece pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa. O trabalho do Asas fantástico, muito bom mesmo. Tenho certeza que esse podcast aí vai voar muito ainda. Encerramos então mais um episódio do Decolado. Se você gostou, quer mandar um feedback, crítica ou até uma sugestão de convidado para os próximos episódios, mande um e-mail para decolada@asas.com.br. Lembrando que Asas tem 2 As, A-S, A-A-S. Vamos lançar episódios a cada 15 dias, nas sextas-feiras. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, YouTube e outros agregadores de podcast. E ativar a notificação para ser avisado assim que o novo episódio for ao ar. Decolado é uma produção Asas. Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por Bruno Cunha. As artes do episódio foram produzidas por Andrew Tonon. Valeu, até o próximo episódio.